Louvado seja Deus. Graça e paz a todos. Agradeço essa oportunidade, desse convite de poder estar com vocês mais uma vez, para junto a gente refletirmos sobre esse tema gratidão. Amém? A gratidão, ela não só se resume em uma reação quando a gente recebe um benefício, um favor, um auxílio. Ela só não resume só em você agradecer por algo. A gratidão, além dessa reação, ela vai além dessa reação. Ela tem uma interferência no nosso físico e na nossa mente, em todo o nosso corpo. Quando nós sentimos essa gratidão, quando recebemos algo, tem um poder positivo na nossa vida, de trazer muitos benefícios para a nossa saúde, além de nós recebermos algo e aquilo reagir na nossa vida, ela vem trazer para a gente no nosso interior algo que toca em nosso corpo físico. Não é só uma reação de agradecer, de algo assim, de educação, né? Obrigado, né? Obrigado por isso. Não. Mas é um sentimento, vai além disso, é um sentimento. A ciência, ela já percebeu isso. Ela, ao estudar a um grupo de pessoas, ela percebeu que esse sentido que nós temos, quando nós temos esse sentimento, recebemos muito benefício para o nosso corpo físico. Nos ajuda na nossa saúde, no nosso bem-estar, nos ajuda na nossa relação pessoal com uma outra pessoa, nos ajuda em um ambiente social, contribui para vários benefícios da nossa vida, esse sentimento. Mas, amados, esse sentido de gratidão, muitas vezes a gente pensa que é só aquele sentido de reagir por algo, né? Deus, ele tem um propósito muito mais forte, muito mais profundo em nossa vida, nesse sentido que vem em nós. É algo que nós já nascemos com esse sentido. Nós já nascemos com esse sentimento que se chama gratidão. Podia ser qual outro nome, mas colocar esse nome gratidão. Mas é um sentido em nossa vida, que colabora para o nosso bem-estar, para sermos mais felizes, mais alegres, contribui para a nossa vida. E isso é muito importante para nós. Por que eu estou falando isso? Porque o que a ciência hoje descobre é algo que Deus já tem propósito em nossa vida desde a criação do mundo. O que hoje, né, a física, a química, né, a biologia, que os grandes estudiosos descobrem, é o que já na Escritura Sagrada, Deus já revela para nós que são os benefícios para a nossa vida. Então, quando nós falamos em gratidão, é algo que Deus já colocou uma marca em nós, para quando Ele trabalhasse na sua graça, nós viéssemos ter uma reação física em nosso corpo de benefício para nós. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, que é o versículo tema sobre a graça. Graça é gratidão, né? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Pode abrir, a gente vai ler junto, tá bom? Está assim. O apóstolo Paulo ali, ele nos orienta assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
Paulo ali ele faz uma orientação assim: em tudo dai graça, seja grato em tudo, né? Ele quis dizer, seja grato em tudo, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então hoje, o que hoje nós ouvimos, né, sobre os benefícios que esse sentimento traz para nós, através da Escritura, já nos orientava a ter esse sentimento de gratidão, a ter essa percepção em nossa vida. Mas é interessante, porque isso aqui mostra que Deus, para a nossa vida, Ele tem um propósito. Nós não nascemos de um acidente, mas nós nascemos da vontade e criação de um Deus maravilhoso. Nós não nascemos por acaso de acidente, de choque de estrelas, de explosão cósmica, não. Há um Criador, e a vontade desse Criador é que nós estivéssemos aqui hoje. E em sua palavra ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim ele fez. E esse sentimento, que nós já nascemos com ele, é algo que Deus já colocou em nós, para que quando nós se interagisse, a nossa gratidão com a graça de Deus se tornasse um só. É maravilhoso isso. Esses dias estava conversando com o nosso irmão Donizete, a nossa irmã Nádia, e o irmão ele falando que a nossa adoração, ela tem que ser constante. Aonde nós tivermos esse sentimento. E esse sentimento de adoração, ela vem dessa mistura da graça de Deus com o nosso sentimento de gratidão. E isso traz benefícios para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, em muitas áreas de nossa vida. Vocês veem como é importante esse sentido, esse sentimento de gratidão, que não é só um gesto de reconhecimento, mas é um sentimento que toca em nós, que transforma a nossa vida, que traz benefícios e saúde para nós. É algo que vai além de apenas um gesto de agradecimento para Deus, mas é vida, que vem daquele que sabe todas as coisas. Eu creio que um dia, os grandes estudiosos, como eu falei, físicos, químicos, eles ali têm que fazer uma dedicatória. Porque tudo aquilo que eles descobrem e aprendem, eles só descobrem e aprendem porque ele observa o que Deus criou. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E nos fez com as suas próprias mãos. E tudo que Deus faz tem propósito. E essa atmosfera de adoração, de louvor, só é possível com esse sentimento de gratidão. Quando nós recebemos algo e dá esse sentido em nós, mexe com a nossa estrutura física, disso vem o nosso rendimento de graça ao Senhor, de nós agradecer, uma ação de agradecer. Nessa ação nós começamos a glorificar a Deus. Através de nós glorificarmos a Deus, nós somos inspirados a criar canções, hinos de adoração a Deus. Uma coisa puxa a outra. Mas para nós entendermos, mas Paulo ele fala assim, que esta é a vontade de Deus em Cristo, não é assim? Em Cristo Jesus. Então é a vontade de Deus que a gente tenha esse sentimento em nós, amém? Não é isso? Que é a vontade de Deus, porque isso é benéfico, isso é bom para nós.
Por isso que é a vontade de Deus, porque tudo que Deus faz, diz lá que é bom. Então é a vontade de Deus que a gente tenha esse sentimento, porque Ele é a graça, Ele é o poder, Ele é o que supre todas as nossas necessidades. E ao sentirmos, ao reconhecermos, nos dá um sentido e nos conecta com Ele, através desse sentimento. E isso ajuda o nosso corpo físico, o nosso dia a dia. Se alimentamos melhor, dormimos melhor, sorrimos mais. Mas, para entendermos por que ele fala lá que é em Cristo Jesus, nós precisamos olhar lá para o nosso passado, bem longe, lá para o princípio das coisas. Porque, creio eu, amados, quando a gente olha ali em Gênesis, vendo ali Adão, Eva, aquele casal, vivia em um ambiente ali com todos os recursos para uma vida tranquila, uma vida abençoada, uma vida ali farta. E creio eu que naquela sua convivência havia uma sintonia de gratidão com o dono da graça, que é o nosso Deus, e aquele que recebe a graça, que são as pessoas. Eu acredito que ali havia uma atmosfera plena desse sentimento de gratidão ali naquele lugar. Então era talvez bom aquele lugar, que diz que Deus passeava ali. Se a gente for olhar lá, quando a gente lê, que Deus passeava naquele lugar. Mas houve um momento, esses dias eu tive a oportunidade, uma boa oportunidade até de ouvir 2 ministrações aqui sobre esse tema, uma da nossa irmã Rafaela, e uma outra ministração, e a irmã, até ali na sua ministração, ela fala que a insatisfação, eu entendi mais ou menos isso, quando você não está satisfeito, te afasta de Deus, mais ou menos isso. Quando a gente não, a insatisfação nos distancia de Deus. Ela colocou alguns exemplos, que às vezes você vai num playground, depois você vai num parquinho. Quem teve a oportunidade foi abençoado com esta palavra. E houve um momento, então, ali, eu entendo, que não satisfeito ali, com toda a graça de Deus naquele lugar, eles escolheram a culpa da desobediência. E o sentimento de culpa, ela é o contrário desse porque o sentimento de culpa nos dá um peso muito grande e faz mal para o nosso corpo físico. Ali trocaram esse sentimento de gratidão pela desobediência, pelo sentimento de culpa, que nos afasta de Deus. Mas Deus, como eu disse, Ele tem propósito, e em seus propósitos ninguém pode impedir. Ninguém impede os propósitos de Deus. E o propósito de Deus para mim e para você é que tenhamos saúde, que tenhamos paz, que tenhamos alegria, que vivamos o melhor dessa terra. E só podemos ter isso quando a graça de Deus nos alcança e mexe com o nosso sentimento de tal maneira que vem ao nosso físico a se transformar, o nosso corpo todo se transformar, a saúde, a alegria, a paz, dormir melhor, se alimentar melhor, quando nós se envolvemos e sentimos a graça de Deus, que é o favor de Deus. Graça é um favor, é um auxílio, é uma ajuda.
Deus tem esse propósito e nada impede o propósito de Deus. E acredito eu que por um tempo, eu queria um pouco de água aqui, né? Daqui a pouco secou. Muito obrigado. O propósito de Deus é que a gente seja feliz, que a gente tenha saúde, que a gente tenha um bom ambiente em casa, no trabalho, aonde estiver, que a gente viva bem. Sempre foi esse propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando ele fala ali que é a vontade de Deus, porque ele sabe que vai além de um gesto, mas é sentimento, é a gente ter esse sentido em nossa vida, viver com esse sentimento que se chama gratidão a todo instante na nossa vida. Aí concorda com o que o nosso irmão Donizete falou, que nós temos que adorar em todo tempo. Na conversa que eu tive com ele, com a irmã, todo tempo nós adoramos ao Senhor, porque adorar o Senhor é sentir a todo momento essa felicidade, essa alegria, essa disposição. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é viver da melhor maneira possível. E só vivemos da melhor maneira possível com a graça de Deus em nossa vida. Adorar a Deus é viver debaixo da graça de Deus. E o brilho nos seus olhos vai despertar outros, vai contagiar outros. Sem você abrir a sua boca, só o seu olhar, já vão ver que o seu corpo está cheio da graça de Deus. A gratidão, ela não está só na sua boca, mas a gratidão, ela está tendo sentido em todo o seu corpo físico. Os seus olhos brilham. O som das suas palavras, elas são como canções aos ouvidos dos outros. E Deus sabe disso. Mas como eu disse, para explicar por que Jesus, como Jesus entra nessa história, hoje eu vou ser bem rápido. Da última vez eu falei muito aqui. Eu falei para o Silão, hoje eu vou ser bem rápido. Para a gente entender aonde Jesus entra nessa história, é porque esse sentido de gratidão foi se perdendo. Desde lá do princípio, foi perdendo. Mas Deus, com certeza, um dia falou, eles vão voltar a ter esse sentido. Eles vão voltar. E Ele envia teu filho. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todos aqueles que ele nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, não fique doente. E através de Jesus Cristo, a graça de Deus, ela torna visível para nós. E quando mistura esse sentimento de gratidão com a graça de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, é algo inexplicável. A alegria, o prazer, o ânimo, é algo tão contagiante, é algo tão maravilhoso, que o invisível é mais palpável do que o visível. Por isso é muito importante, esse tema é importante, gratidão, para nós entendermos que não é só gestos, mas é um sentido e benefício para nós mesmos. Todos os benefícios de Deus é para nós mesmos. Quando eu tenho esse sentimento de gratidão, não é que eu estou devolvendo para Deus, mas eu estou recebendo a graça de Deus e a unção para a minha vida e está transformando e me dando saúde. É maravilhoso. É maravilhoso. Por isso que eu falo, as escrituras de Deus, amados, tem tudo para nós. Todas as promessas de Deus é verdadeira, se cumprem em nossa vida. Então esse sentido de gratidão
quando você dança na presença de Deus, quando você toca um instrumento na presença de Deus, quando você solta sua voz na presença de Deus, quando você levanta suas mãos na presença de Deus, tudo tem sentido. Deus conhece o nosso coração, diz que Deus sonda o nosso coração, e não são palavras lindas que comovem Deus, mas é o nosso sentimento. Eu posso falar, ser o orador, melhor orador do planeta, falar palavras bonitas, mas o que vai tocar, o que vai transformar é esse sentimento de gratidão. E Deus, Ele resgata, Ele traz essa chama de sentimento através de Jesus Cristo. Ele nos traz de volta esse sentido de gratidão através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, porque Jesus, Ele anula a culpa e nos dá o sentido da gratidão. Ele anula esse sentimento de culpa que nós tínhamos, que é tão pesado para nós, e nós conseguimos sentir a gratidão. Nós conseguimos ter esse sentimento com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é benéfico para a nossa vida. Isso é benefício para nós, para nosso dia a dia. Eu fico pensando que o propósito de Deus na nossa vida, Ele dá algo muito mais do que a expectativa que nós temos para nós. Porque muitas vezes nós buscamos, às vezes, coisas que estão próximo de nós, que estão ao nosso alcance. Mas o que Deus tem para nós é muito maior. É muito maior. E quando se fala maior, é algo eterno. É algo que vai além de nossa vida terrena. E quando nós olhamos para Deus e vemos que o propósito de Deus vai mais além do que coisas, desta terra, esse sentimento de gratidão é constante em nossa vida. E nada nos frustra e nos tira esse sentimento. Tendo ou não tendo, nós sentimos a presença de Deus em nossa vida. Por isso que é importante para nós. Não só fazemos por palavras, só quando nós recebemos algo. Porque o maior de Deus nós já recebemos, que é Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, que nos abriu a porta do céu e nos dá a vida eterna. O maior de Deus já foi dado para nós. É interagirmos com Ele, na graça dEle. É quando nós se reunimos aqui, essa atmosfera, ela vira de uma tal maneira, que a gente começa a se emocionar, porque esse sentimento, ele começa a ser forte em nossa vida. Mas que isso não seja só aqui, mas seja constante em nossa vida. Seja um sentimento constante em todo instante em nossa vida, para que a gente seja beneficiado com a saúde em nosso corpo físico, mental, porque de tudo de Deus é bom para nós. Agora faz sentido, por que ele fala que é em Cristo Jesus? Porque como nós já nascemos com esse sentimento em nós, é natural, da nossa natureza esse sentido. Muitas vezes nós provamos em doses poucas desse sentido de gratidão,
quando alguém presta um favor para nós, faz algo, nos ajuda, nos auxilia, nos dá aquele sentimento gostoso, né? Nossa, me ajudaram, sentimento de alegria. Mas são doses, pô. Mas se nós queremos experimentar realmente esse sentimento de gratidão, é só através de Jesus Cristo. Nós temos duas opções. A primeira é experimentar um pouco desse sentido. Quando nós recebemos de alguém, né? Quando às vezes nós acorda, sente aquele ar gostoso, não é assim? Eu estou feliz hoje, obrigado, meu Deus. De manhã acorda, aquele ventinho, obrigado, meu Deus. Aí 10 horas da manhã, a insatisfação às vezes vem, nossa, está quente. Aí vem o meio-dia, nossa, estou com muita fome. Aí vem a tarde, nossa, estou muito cansado. Aí vem a noite, alguém vem e faz algo ali, você tem aquele sentimento de novo, né? Oxa, chegou alguma coisa boa. Aí você vai dormir, tem um grilo lá, fala, nossa, esse bicho não vai deixar eu dormir. A gente fica em doses, né? Uma hora a gente tem um sentimento de gratidão, tem uma hora que a gente fica frustrado porque não é o que a gente queria naquele ambiente que a gente está. Como a gente viver sem ter esse sentimento constante que Paulo ali fala, dei graça em todo o tempo. Ele ali aconselhando ali, né, para que em todo o tempo você tenha esse sentimento de gratidão, como se nós vivemos em um mundo com muitas adversidades, não é? A gente tem a família, trabalho, segurança, alimentação, é tanta coisa que nós temos que estar buscando, correndo atrás. Às vezes a família está bem, mas o emprego não está bem. Às vezes o emprego está bem, mas há um problema na família. Então aí a gente fica naquela expectativa. Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos o propósito de Deus na nossa vida, através de Jesus Cristo, quando nós olhamos para Cristo naquela cruz do Calvário, que Deus amou você o tanto, que Ele deu o Filho dele unigênito pela sua vida, aí nada das outras coisas vai te tirar esse sentimento de gratidão. Amém? É maravilhoso isso. A nossa irmã também, a irmã Nicole, ministrou aqui na parte da manhã, né, a esposa do irmão. E ali ela deu um testemunho também da vida dela, alguns aqui teve a oportunidade. E ela deu um exemplo de Paulo. E ela falou que até que às vezes ela se sentia como Paulo, com um espinho na carne. E ali ela fala que Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. Porque Deus nos aperfeiçoa com seu poder na fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, nós dependemos do favor de Deus. E é tão simples, é tão objetivo, é tão simples. A nossa conexão com Deus é a sua graça e a nossa dependência e sentimento de gratidão a Ele. Tudo está em volta disso. O que nos liga a Ele é esse nosso sentimento, que não é só de palavras, e a graça dele derramada através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar essa palavra para você hoje. O que hoje, quando nos observam e descobrem nossa vida, né, as coisas pequenas que nos ajudam muito, confirma que Deus tem o melhor para nós.
que até mesmo no sentido de gratidão, o maior beneficiado é a gente mesmo. Olha, tem coisa mais simples do que essa? Além de eu receber um favor, além de eu receber um auxílio, isso ainda faz o meu sentimento trazer benefício para o meu corpo físico. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Não tem como negar. Não tem como negar que há um Deus vivo, que há um Deus misericordioso, que há um Deus maravilhoso. E Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós tenhamos saúde. Ele quer que a gente vivamos bem no ambiente familiar, na sociedade. Imagine se todos um dia concordassem em viver nessa graça. Imagine que lindo que seria. Mas haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que só o Senhor é Deus. Esse dia vai chegar. Mas enquanto esse dia não chega, aproveita esse sentimento você. Aproveita. Busque no Senhor Jesus. Busque. Olhe para o Senhor Jesus. E você vai sentir em sua vida, vai sentir os benefícios que Ele vai trazer para você. Porque a graça de Deus é presente. E a gratidão é um presente de Deus também para a nossa vida. Para nosso corpo físico, mental. Amém? Deus seja louvado pela vida de vocês. Que bom poder estarmos aqui mais uma vez. Eu agradeço. Deus abençoe.